Não tem quando você lê um livro, gosta muito dele, sabe que ele é bom, só que você não sabe dizer exatamente por que ele é bom. E se você for escritor, então você ainda pensa, queria escrever um livro tão bom quanto esse, só que eu não faço ideia de como fazer isso. Então eu resolvi investigar quais são as características dos melhores livros que eu já li dentro do gênero narrativo, que tem a ver com enredo, linguagem, personagens e diálogos. Já deixa seu like no vídeo, se inscreve nesse que é o maior canal de escrita do YouTube Brasil e vamos para a primeira característica, que é Ela tá certa, tá? É a maior mesmo. um enredo envolvente. Os melhores livros que eu já li, eles têm um enredo que é capaz... Assim, a Avalanche prometeu pra gente 4 coisas que fazem o livro ser bom. E o primeiro deles é um enredo envolvente. Eu tenho que admitir que ela me perdeu um pouco aqui nessa primeira parada, mano. Porque o enredo ser envolvente é meio óbvio, né? Eu quero ver, tipo, se todos vão ser óbvios assim ou se vai ter uma parada mais técnica, sabe? Tipo, segundo Wolfenstein, é por isso. de prender a atenção do leitor, ou seja, de manter o leitor interessado em virar as páginas para saber o que vai acontecer a seguir. Um enredo é envolvente quando, primeiro, o autor consegue trabalhar bem a cadeia de causas e consequências, ou seja, mostrando que uma coisa acontece por causa da outra. Quando isso é bem feito, o leitor consegue enxergar a relevância de cada ação dos personagens, porque são essas ações que vão gerar os acontecimentos seguintes da história. Histórias em que os personagens só fazem coisas aleatórias, sem conexão uma com a outra, ou histórias em que as ações dos personagens parecem não ter consequência nenhuma, geralmente são histórias pouco interessantes ou até frustrantes. Inclusive, adicionar uma parada aqui, se o seu texto tiver muita coisa inútil, que não leva pra lugar nenhum, que não tem um motivo pra estar ali, a sua história já tá pecando nesse rolê de enredo envolvente. Outra coisa que também faz um enredo ser interessante e envolvente é quando o autor trabalha bem os pontos de virada. Mas o que são pontos de virada? São momentos da história. Nossa, Deus me livre vocês levarem a sério esse rolê de ponto de virada, não o que a Avalanche tá falando, mas vocês levarem a sério o rolê de ter que ter ponto de virada toda hora. Ponto de virada, plot twist, é algo que você não pode trabalhar o tempo inteiro. É algo que tem que ser raro para que ele seja apreciado. Se for o tempo inteiro, ele se torna banal e meio que você perde a confiança do seu leitor. Em que as coisas estão se encaminhando para dar certo, mas aí começam a dar errado, ou estão se encaminhando para dar errado e aí começam a dar certo. Ou seja, são momentos que alternam expectativas positivas e expectativas negativas do personagem e do leitor em relação aos acontecimentos da narrativa. Vamos pegar como exemplo O Velho e o Mar, do Hemingway. Essa é uma história sobre um pescador que está há meses sem conseguir pescar nada e agora precisa fazer uma grande pesca para provar a competência dele. Esse personagem começa num momento ruim da vida dele, mas ele tem expectativas de que as coisas vão melhorar. Quando ele sai para fazer a pesca e consegue fisgar um peixe gigante, a gente tem o primeiro ponto de virada da história. Agora sim, parece que tudo vai dar certo, porque o personagem ele estava vivendo um momento de infelicidade e agora ele passa a viver um momento de felicidade. Só que aí, quando o velho machuca as mãos com a linha de pesca e a esperança dele de conseguir puxar aquele peixe pro barco e concluir essa pesca diminui, esse é um outro ponto de virada. A história estava num polo positivo, bom, estavam acontecendo coisas boas, as expectativas eram boas, mas o enredo agora mudou de direção para um polo negativo e as expectativas agora são de que tudo vai dar errado. Essa alternância entre momentos bons e momentos ruins faz com que o enredo seja uma... Tá, eu já vou avisar, eu retiro o que eu falei da Lange de ser um negócio óbvio. Porque sim, é óbvio, mas ela tá explicando como fazer o seu enredo ser envolvente. Então aí, assim, ó, gênia. Montanha-russa de emoções. E isso instiga o leitor a continuar lendo para saber o que vai acontecer a seguir, quais emoções ele vai sentir a seguir. Então esses são alguns aspectos de um enredo envolvente e, em geral, você consegue encontrar esses aspectos no enredo das melhores histórias, dos melhores livros que tem por aí. Inclusive, comenta aqui embaixo se você já percebeu esse aspecto no enredo dos seus livros favoritos. Me diz também se você pensa nesses aspectos do enredo na hora de escrever o seu livro. E se você é escritor, também quero te fazer uma indicação bem legal. Se você tem um livro pronto, ou se você conseguir terminar o seu livro até o dia 15... Bom, isso aqui é propaganda, nada contra a propaganda da Avalanche, mas envolve outro editor. De qualquer subgênero, tem que ter entre os caracteres que são ser publicado uma edição. Bora, fia! Vai ser lançado, vai ter o lançamento Caramba! também que Não, calma lá, mano. Ela fala pra caramba aqui. Tá, beleza.
Linguagem capaz de gerar espanto. Ok, vamos ver o que é isso aqui. A segunda característica de livros bons é uma linguagem bem trabalhada esteticamente. Às vezes a gente pode pensar que a linguagem ela é só um veículo, só um suporte para a história que está sendo contada. Só que, na verdade, na literatura, a linguagem ela é tão importante ou até mais importante do que a história. Porque o modo como a história é contada... Isso que a Avalanche falou, eu concordo plenamente. Quando você está escrevendo uma história... Você muitas vezes pensa que o seu universo ele é especial, sabe? O meu universo ele é muito diferente, ele é muito da hora. Às vezes você pensa, a minha história ela é única, ela é sensacional. Enquanto boa parte dos clássicos tem histórias simples com pontos de virada e plot twists legais. Mas é a escrita deles que torna eles especiais. É a forma de contar a história, a linguagem, entendeu? Linguagem salva praticamente qualquer história simples, mas nenhuma história simples salva um escritor sem boa linguagem e boa tática. Tática não é bem a palavra, né? Mas vocês entenderam. Vai ser muito importante para gerar emoções no leitor. Por exemplo, um acontecimento triste, uma cena triste, ela só vai gerar no leitor essa sensação de tristeza que os personagens estão sentindo se o autor usar um vocabulário, usar metáforas, usar as descrições, enfim, usar toda a linguagem em prol desse sentimento de tristeza, desse tom de tristeza. Então a linguagem literária, ao contrário da linguagem cotidiana, ela não simplesmente diz as coisas, ela diz as coisas gerando emoção, ela diz as coisas de um modo especial, todo trabalhado para gerar essas emoções. Por exemplo, na linguagem cotidiana, pode ser que o melhor jeito de você informar, de você comunicar que uma pessoa está com medo, seja dizendo ela está com medo. Mas na linguagem literária, pode ser que o melhor jeito de dizer que uma pessoa está com medo seja o jeito escolhido pela Conceição Evaristo no conto A Gente Combinamos de Não Morrer, que faz parte desse livro. A Avalanche também tem essa parada muito boa, mano, ela raramente constrói uma frase dela, ela traz a referência. Eu me impressiono com uma coisa dessa rapaziada que traz referência direta. Memória. Eu lembro das frases e não lembro de onde é que eu tirei. Eu tô lendo o livro agora da Francine Prose, né? Eu indiquei ela várias vezes já no Instagram. E esse livro é sensacional. Só que no livro da Francine Prose, que eu queria ter aqui perto, mas não tô tendo, que é Como Ler como um Escritor, algo assim, tá? Não é isso, mas é parecido com isso. Ela cita referências o tempo inteiro. E o que eu mais acho incrível da Francine é o trabalho que deve ter dado para ela reunir essas referências. Porque no lugar dela eu ia ficar citando os conceitos e ia sugerir, mano, um exemplo para cada capítulo. Ela coloca exemplo atrás de exemplo. O James Wood também, em Como Funciona a Ficção, faz isso magistralmente. São duas obras que se conectam muito com essa dificuldade que eu tenho, que é lembrar de onde que eu tirei a referência. E aqui no caso da Avalanche, ela também faz isso. E é por isso que eu acho que a didática dela é tão boa. Ela manda muito bem. Olhos d'água. Não sei por que o medo, pensou Bica. Se ao menos o medo me fizesse recuar, pelo contrário, avanço mais e mais na mesma proporção desse medo. É como se o medo fosse uma coragem ao contrário. Medo, coragem, medo, coragem, medo, coragem, medo de dor e pânico. A festa está se dando, balas enfeitam o coração da noite. Não gosto de filmes da TV, morre e mata de mentira. Aqui não. Às vezes a morte é leve como a poeira e a vida se confunde com um pó branco qualquer. E por que afinal esse texto da Conceição Evaristo tem mais chance de despertar emoções e reflexões do que uma simples frase, ela está com medo? Por causa de uma coisa que a Noemi Jaffe, no livro Escrita em Movimento, vai chamar de espanto. Na literatura, uma das sensações mais prazerosas e necessárias é a sensação inaugural, em que o leitor sente que está diante de alguma coisa pela primeira vez. Como uma criança que descobre algo com que nunca antes teve contato, o ato inaugural é motivo de espanto, um dos efeitos mais importantes para quem trabalha com arte, e aqui especificamente com a escrita. O espanto, ou tauma em grego, é um dos motores da filosofia e da arte. É o espanto diante de algo que desperta... Deixa eu trazer um ponto aqui, eu tô adorando a referência, mas qual é a necessidade de falar que tauma é espanto em grego? De coração. É só pra falar que você sabe? Aqui é um exemplo lá do que diz o autor do Pequeno Príncipe.
Perfeição é quando não há mais o que retirar, não o que colocar. Eu retirar isso aqui, mano. Aí alguém nos comentários pode falar, Lucas, talma é um termo amplamente utilizado por nós. E eu vou falar, nunca ouvi na minha vida. Nunca ouvi na minha O vida. desejo de conhecer, descobrir, inventar e imaginar o que não existe. Espanto é curiosidade, indagação e capacidade de ir além daquilo que o mundo apresenta em seu estado de normalidade e convenção. Ela está com medo é uma frase banal, que não traz nada novo. Já o texto da Conceição Evaristo cria metáforas e comparações, inventa palavras, cria frases que juntam palavras de uma maneira inusitada, evoca imagens e conexões na mente do leitor. É assim que o texto da Conceição Evaristo cria essa sensação de originalidade, assim que ele cria esse espanto. E através desse espanto... Isso é também você não descrever as coisas de forma mecânica, né? A gente fala o tempo inteiro, não é só você explicar o que está acontecendo como se fosse um manual de motor. Você precisa transportar a pessoa para dentro e a linguagem, ela te permite não só o que está à frente, mas te permite fazer o que você quiser, que é o exemplo da Conceição Evaristo. Ela descreveu os sentimentos de uma forma que na cabeça da personagem aquelas coisas que ela ia pensando faziam sentido com o que ela sentia. Era a melhor forma de explicar o que ela sentia. E algumas frases ali são meio desconexas, porque faz parte da linha de raciocínio do que ela estava sentindo. Isso você não faz no audiovisual. Isso você não faz no videogame. Isso você só faz em literatura. Espanto, o leitor se relaciona com o sentimento da personagem e reflete sobre esse sentimento. É por isso que uma linguagem capaz de gerar espanto é também uma grande característica que você vai encontrar nas melhores obras literárias. Personagens bem construídos também estão nas melhores obras literárias. Os personagens, eles são super importantes, talvez os elementos mais importantes de todos, para que o leitor se conecte emocionalmente com a história e com os temas abordados no livro. As motivações, as falhas e as transformações dos personagens, principalmente do protagonista, que é o personagem principal de uma história, são o que impulsiona o enredo e o que dá profundidade para a narrativa. Um personagem complexo, então, é aquele que apresenta múltiplas facetas, múltiplas camadas de personalidade, vamos dizer assim, que refletem a complexidade da condição humana. Então, enquanto um personagem unidimensional, um personagem plano, ele se resume a uma característica ou um único papel narrativo, o personagem complexo, por outro lado, ele vai ter muito mais profundidade a ser investigada, interpretada, explorada na leitura. E é claro que numa narrativa você vai ter, sim, personagens unidimensionais, né? Mas eles vão ser geralmente os personagens secundários. Aí sobre o personagem, eu gosto muito de me inspirar em alguma pessoa que eu já conheço, tá? Por mais que seja um famoso que eu misturo com alguém que eu conheço, que nem aconteceu no caso do Cassie, que era um amigo meu, que chama Cassie, com o Gil do Vigor. Então eu peguei alguns traços do Gil do Vigor, que é um famoso, e eu achei que ia funcionar bem naquela obra, com aquele personagem, mas a essência, a base, a bagagem era desse meu amigo que eu conhecia intimamente. Uma boa forma de alcançar isso de forma, não é falsa, mas de uma forma que é artificial, é você fazer um personagem que ele tem uma história durante o seu romance. Se for um conto, é outra história. Mas num romance, eu acho que todo personagem minimamente importante precisa ter uma história própria. Precisa ter um processo que vai acontecer durante a sua narrativa, sabe? Que tenha conexão ou não com o romance principal. E às vezes essa história dele nem se conclui durante o romance, né? Passa só uma etapa. Alguém, por exemplo, tem um problema porque perdeu um filho e aí vê no protagonista uma figura, né, de filho dele. Mas ele é um personagem muito secundário, então ele se trancou para outras pessoas e esse personagem ajuda ele a se abrir novamente para o mundo durante a narrativa. Não vai resolver o problema desse personagem totalmente, mas você cria uma evolução para ele. Isso eu acho que ajuda demais a ter personagens mais complexos de uma forma mais fácil. O que eu faço para alcançar esse objetivo? Eu começaria por aí.
os personagens de menor importância ali na história. O protagonista, ele deve ser idealmente um personagem complexo, e o personagem mais complexo da história, para que as decisões, os pensamentos desse personagem, as interações dele com os outros personagens e com o universo da história, para que tudo isso provoque no leitor uma sensação de interesse, de realismo e de que ele está realmente lendo um livro que tem ali alguma profundidade. Um personagem complexo, geralmente ele vai enfrentar ali conflitos internos, conflitos psicológicos entre diferentes aspectos da personalidade dele, e geralmente vai experimentar algumas contradições entre os desejos dele e as ações dele. Por exemplo, o personagem ele pode querer profundamente alguma coisa, mas agir contra esse desejo por causa de medo, de vergonha, de autossabotagem. Além disso, um personagem complexo, ele pode ser guiado nas ações dele por motivações que ele nem mesmo entende direito, como algum impulso ou alguma crença ou algum trauma que para ele não é totalmente claro, mas que tá na essência de quem ele é. E um personagem complexo também, por conta de todas essas características, ele acaba fugindo dessa ideia tradicional, maniqueísta, né, de bem versus mal. Essa ideia do herói bom moço que sempre age de acordo com a moral, com a ética. O personagem complexo, ele não vai ser só bom, nem só mal, né? Ele vai ali navegar por áreas cinzentas da moralidade. Então, por exemplo, pode ser que ele tome decisões que são moralmente questionáveis, mas com alguma razão interna para aquilo, alguma justificativa que torna essas ações. Essas justificativas aí podem ser o motivo de você ser cancelado, tá, escritor? Então, cuidado. Compreensíveis para o leitor, mesmo que o leitor não concorde, sabe? E às vezes eles mesmos nem sabem se concordam ou não com aquelas ações que eles tomaram, porque um personagem complexo, ele geralmente vai ter uma certa luta interna entre certo e errado, sabe? Ele vai enfrentar geralmente alguns dilemas morais. Um dos maiores exemplos na literatura de personagem complexo é o Raskolnikov, protagonista de Crime e Castigo, do Dostoiévski. O Raskolnikov é um jovem estudante muito pobre que planeja e executa o assassinato de uma velha agiota com uma justificativa interna que é a ideia de que ele é um homem superior, acima da moral, e ele pode realizar um ato imoral se for por um bem maior, que seria usar a riqueza daquela velha para investir em algo que beneficiaria muita gente. Só que logo depois do crime, o Raskolnikov começa a se sentir atormentado por sentimentos de culpa, arrependimento, vergonha e medo, que inclusive travam ele e impedem ele de prosseguir com o plano depois do assassinato. Então esse tormento psicológico que ele passa a sofrer revela para ele mesmo as contradições das crenças dele. Nesse vídeo que eu vou botar aqui nos cards, eu analisei mais a fundo essa questão do dilema moral em Crime e Castigo e também em outras obras. Então já clica e vai lá assistir depois de terminar de assistir esse. Então, concluindo, né, pro leitor é legal acompanhar um personagem complexo, né, um personagem com essas características contraditórias, com esses dilemas morais. É legal pro leitor porque esse é um tipo de personagem que oferece várias possibilidades de surpresa, de reflexões. São personagens que, de certa forma, desafiam as expectativas do leitor. Por fim, uma quarta característica que a gente encontra nas melhores obras literárias são aqueles diálogos inteligentes, aqueles diálogos que vão além do óbvio, que exploram dimensões simbólicas. Aqui eu vou falar uma questão além do que é falado pelo personagem, tá? Mas no diálogo também é bom você pensar na descrição que acontece ali durante o diálogo, os gestos, né, que os personagens podem fazer. Vou ser bem direto. Se o gesto não tiver um significado, ele for só para não ficar uma narrativa de fulana disse isso, ciclano disse aquilo, melhor você não usar. Um exemplo, né? Lucas disse, ai, 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 olha o que você vai fazer. Travessão. Lucas pegou o seu copo e deu um gole. Aí abaixo. Chat do Ninho respondeu, ai, 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 vou escrever um prólogo. Travessão. Disse o chat batendo os dedos no teclado. Nem o batendo os dedos no teclado e... Quer dizer, calma lá. Eu pegar o copo e beber
não tem importância nenhuma. Nenhuma. Então isso aqui pode ser tirado sem problema nenhum ou substituído por algo que traga alguma informação. Já quando vocês, chat do Ninho, responderam alguma coisa, né? E respondeu o chat, batucando os dedos no teclado, demonstra que vocês estão de longe, que vocês estão usando um teclado para me responder. E que provavelmente eu falei aquilo com a minha garganta mesmo. Entendeu? Por isso que você tem que ter descrições e gestos que tragam alguma informação para a trama. Se não vai trazer informação para a trama, você simplesmente não faz, não usa. Por meio do subtexto. Não um diálogo superficial, um diálogo preguiçoso até. Os personagens, eles vão dizer diretamente tudo aquilo que eles pensam, tudo aquilo que eles sentem ou que eles querem. Mas, num diálogo bem construído, num diálogo mais complexo e mais interessante, os personagens, muitas vezes, eles vão dizer uma coisa querendo dizer outra, ou aquilo que eles não vão dizer, aquilo que eles vão ocultar, acaba revelando mais do que aquilo que eles realmente dizem. Isso porque os melhores diálogos, eles exploram o subtexto. O subtexto no diálogo, né, é aquilo que não tá explícito diretamente no diálogo, não tá sendo falado diretamente, mas sim que tá implícito nas palavras e na dinâmica entre os personagens. Ou seja, o subtexto é aquilo que fica não dito, e é aquele não dito que muitas vezes carrega um peso emocional e simbólico maior do que o que é falado abertamente. Então, o subtexto é aquilo que está nas entrelinhas, é aquilo que está nas intenções não verbalizadas dos personagens. O subtexto, ele torna os diálogos mais ricos, mais impactantes e até mais realistas, porque também na vida real a gente nem sempre vai falar diretamente tudo que a gente quer ou tudo que a gente pensa, mas sim a gente deixa espaço muitas vezes para a interpretação do nosso interlocutor, da pessoa com quem a gente está falando. Além disso, por criar essa tensão entre o que é dito e o que está nas entrelinhas, os diálogos com subtexto, eles convidam o leitor para uma participação maior na construção de sentido da obra. Um exemplo de livro que vai apresentar bastante subtexto nos diálogos é Luzes de Emergência se Acenderão Automaticamente, da Louisa Geisler. Nessa história, o protagonista é o Henrique e ele escreve cartas para o melhor amigo dele que está em coma, que é o Gabi, ou Gabriel, na esperança de que o Gabriel leia essas cartas depois de acordar do coma, né? E nessas cartas ele vai contando a vida dele, vai contando algumas experiências, enfim. E o início do livro, ele já traz um diálogo bem interessante. Então o livro começa assim: no dia em que Henrique decide escrever cartas ao seu melhor amigo em coma, o café mofou. Como o tempo que só se nota nas rugas, o café mofou. No líquido preto dentro da cafeteira, pelos brancos vêm à tona com grudes, flores de lótus da podridão. É apenas no comentário de Manuela que Henrique sabe, percebe, repara. Bocejando, responde: aquele que fica dentro do filtro? Manuela sorri. É bonito até. Henrique se levanta até a bancada, põe-se em frente ao aparelho, puxa para si a jarra para a cafeteira. Observa o mofo, o café, a jarra, as marcas de café, as vezes em que o café poderia ter mofado, os lugares onde poderia ter mofado, a bancada, até que... Há quanto tempo vocês não usam isso aí, Ike? Elicia em si mesma. Não sabia. Não sabia porque a mãe ou o pai não tinham visto. Suspira. Mais tempo. Mais tempo que... Henrique olha a penugem dos mofos no café. Ike, diz Manuela. Acho que passei café quando fui visitar o Gabi no aniversário dele. Em novembro? É, ele diz. O Henrique, em nenhum momento ele fala abertamente. Pois, acho que vocês entenderam o peso desse diálogo aqui. Como ele foi construído, a carga de informações que não está dita ali no meio. E foi muito bem escrito mesmo. Ele não fala explicitamente sobre o coma do Gabriel ou como ele se sente com o fato do melhor amigo dele estar em coma. Mas ele revela que a última vez que ele tomou café foi no aniversário do Gabriel, antes do Gabriel entrar em coma. Então a gente imagina se talvez o fato dele não tomar café desde então seja porque o café faz ele lembrar do Gabi e isso traz sentimentos ruins pra ele. E a gente também imagina
se talvez o fato dele ter começado a escrever as cartas pro Gabi nesse dia em que a Manuela fala pra ele que o café tá mofado, se talvez isso também não seja porque o café faz ele lembrar do Gabi, né? O café mofado faz ele voltar a pensar bastante no Gabi depois de tanto tempo. Então essas são coisas sobre a narrativa que a gente pode interpretar a partir desse subtexto, a partir dessas entrelinhas que são apresentadas pelo diálogo. Então, um enredo envolvente, uma linguagem capaz de gerar espanto, personagens complexos e diálogo com subtexto são essas as 4 características que, do meu ponto de vista, estão presentes nas melhores obras literárias. E agora comenta aqui embaixo. Cara, mandou demais, Avalanche, mandou demais. No começo a gente achou que talvez o vídeo não fosse tão bem, porque falou enredo envolvente. Mas como sempre, a Avalanche deu aula do básico ao avançado nesse vídeo aqui, tá? Bom, vocês têm que ir lá, né? Comentar e dar o like no vídeo original também. Tá? Não esqueçam de também se inscrever aqui no canal e também dar o like aqui, tanto na live, quanto quem tá em live, quanto no vídeo, pra quem tá vendo gravado depois.